Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu venho comentar com vocês sobre a eleição que está acontecendo para a presidência nos Estados Unidos da América. Essa eleição tem como concorrente, os dois únicos concorrentes do Partido Republicano e Democrata, Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano. Para vocês que não sabem a diferença dos Estados Unidos para o Brasil, lá nos Estados Unidos tem a peculiaridade de ter apenas dois partidos políticos, que é o Republicano e os Democratas, o Partido Republicano e o Partido Democrata. E lá o sistema de votação é diferente do Brasil. Enquanto no Brasil a gente tem aqui eleições de 2 em 2 anos, temos o sistema majoritário e o sistema proporcional. Lá funciona outro tipo de votação, por exemplo, que eu posso citar para vocês. Enquanto aqui no Brasil uma pessoa, um voto, lá nem sempre quem ganha no voto popular ganha necessariamente a eleição. Hillary Clinton, em 2016, ganhou no voto popular, mas perdeu para o colégio eleitoral para o Donald Trump. E o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. Pois bem, onde eu quero chegar com vocês? Eu quero chegar com vocês, meus amigos, o seguinte. Hoje, os Estados Unidos da América é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O presidente Donald Trump, caso eleito, vai insistir em algo que eu já venho falando isso há várias situações para vocês, em política protecionista. E ele vai aumentar tarifas de importação, enfim. No geral, ele vai insistir numa política protecionista. Uma política econômica protecionista. E numa política anti-imigratória. No momento pelo qual hoje o mundo está refletindo sobre os imigrantes, sobre todos os deslocados ambientais, por conta da falta de amparo e de proteção das nações mais poderosas, sobretudo no deslocamento desses deslocados, quem vai ampará-los? Quem vai ampará-los no deslocamento de uma nação para outra? Tem falta de proteção legislativa, amparo social, enfim. E com a ascensão e com a intensificação da presença da extrema-direita no mundo, esse discurso anti-imigratório assume suas feias faces. Além do discurso anti-imigratório, tem a questão econômica protecionista, conforme eu falei, e também a questão de toda a política anti-direitos humanos que o presidente Donald Trump representa. A gente sabe que não podemos pensar, temos que pensar fora da caixa, mas não podemos pensar que uma vitória de Kamala Harris significa a vitória dos direitos humanos, enfim, não, é Estados Unidos da América, a gente sabe disso, é que acontece que a Kamala Harris tem uma visão um pouco menos destrutiva do que Donald Trump, a gente sabe disso, e temos que torcer para que Kamala Harris vença, porque os Estados Unidos, conforme eu tinha dito, e hoje a gente sabe muito bem que isso está acontecendo, uma profunda guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente sabe que para termos uma política externa altiva e ativa, a gente precisa conversar com todos os países. Embora haja uma discordância referente à segurança da América Latina entre Estados Unidos e Brasil, sobretudo no tocante à segurança da América Latina, mas ainda somos parceiro comercial dele, dos Estados Unidos, temos parcerias estratégicas, mas não necessariamente temos parcerias estratégicas e somos parceiros, mas não significa que sejamos aliados, isso é diferente. Isso não significa necessariamente que sejamos aliados. Uma coisa é ser parceiro comercial, outra coisa é ser aliado. Então,
É bom a gente enfatizar essas diferenças, é bom a gente saber direito o que está acontecendo no mundo, porque tudo isso vai impactar no dólar aqui no Brasil, na valorização do dólar lá nos Estados Unidos, com essa vitória do Donald Trump, se for confirmado, se ele ganhar, né? Isso vai acarretar incerteza fiscal para o Brasil, vai aumentar o risco fiscal para as nossas contas públicas, que já estão em grave divergência, essa questão do arcabouço fiscal brasileiro, né? O próprio arcabouço fiscal, ele que o ministro Fernando Haddad fez em substituição à PEC do teto, né? Aquele arcabouço fiscal que não pode que limita o crescimento das despesas públicas, não pode chegar a 70% da receita corrente líquida. Por fim, isso daí é algo que a gente sabe que uma hora a gente tinha que rediscutir, que era a questão do modelo de Estado ao qual estamos defendendo. Qual modelo de Estado estamos defendendo? Qual tipo de corte de gastos a gente vai fazer? Vamos integrar mais as políticas públicas? Vamos expandir os direitos? Vamos ampliar os direitos? Ou vamos insistir numa política de estabilização monetária, né? Ou num Estado altamente liberal? Porque o Brasil está reconstruindo suas políticas públicas. Não estamos a mil maravilhas, mas não estamos a mil maravilhas. Isso é fato, mas poderia estar pior. Poderia estar muito pior. Então, meus amigos, convenhamos que podemos estar pior do ponto de vista de geração de empregos qualificados, renda, políticas públicas sociais, educação, saúde, mobilidade urbana. Sabemos que, devido aos ciclos eleitorais, e isso é saudável para a democracia, né? A alternância no poder, mas devido aos ciclos eleitorais, a gente vê que existe sim uma descontinuidade político-administrativa de políticas públicas, né? Eu acredito que isso tem a ver com toda essa eleição dos Estados Unidos, que vai impactar aqui no Brasil. Deveríamos lutar enquanto nação, porque estamos vendo que a maior nação do planeta ainda, a maior potência militar, está dividida, né? Imagine nós que somos latino-americanos, que ainda estamos divididos depois de uma eleição dura, que foi a eleição de 2022. Pois bem, então, meus amigos, vamos pensar que o Brasil precisa repensar seu modo de fazer política social, repensar sua maneira de integrar as políticas nesse país, tanto a nível municipal, estadual e federal, e repensar com urgência a questão da segurança. Eu acho que a segurança é um calcanhar de Aquiles de qualquer governante que sentar na presidência da República hoje. Qualquer um. Então, por quê? Porque é preciso repensar a forma pela qual a gente está concebendo a segurança pública, que eu já deixei claro aqui, e reafirmo, corroboro tudo isso que eu estou falando. Comunidades não têm, e favelas não têm estrutura para lavagem de dinheiro. Eu repito, reitero e vou insistir nisso. O maior crime está nessa economia financeirizada, rentista e globalizante, que vai de contramão à questão da cidadania global que a gente defende aqui e agora. Então, torçamos sim, apesar de todas as minhas críticas dos Estados Unidos, torçamos sim para que Kamala Harris vença, e que a gente possa seguir construindo uma parceria altiva, crítica, né, com os Estados Unidos, apesar de todas as discordâncias, as divergências que temos, sobretudo com relação ao crescimento econômico, noções de capital, noções de parcerias, enfim, de construção de país, né? Temos nossas divergências, né? Mas a gente sabe que os Estados Unidos é um parceiro histórico do Brasil, foi o primeiro país que reconheceu a independência do Brasil, né? Então vamos seguir atuantes e vigilantes ao que está acontecendo no mundo, porque isso vai ter impacto, conforme eu falei aqui, no dólar, na moeda, na política monetária, no cálculo dos juros futuros, no banco que seria o Banco Central do Brasil, que é o BC lá nos Estados Unidos, é o Federal Reserve. Então vamos pensar nisso, e atenção às eleições americanas. Tudo isso vai impactar aqui no Brasil,
nas finanças, no mercado de ações. Muito obrigado.